Olá pessoal, nessa videoaula de hoje nós vamos tratar do assunto pretérito perfeito composto de indicativo. Vamos começar então tendo uma ideia geral desse tempo verbal. Em todas as frases que seguem encontramos o uso de um tempo verbal composto chamado pretérito perfeito composto de indicativo. Então vamos ver aqui algumas situações em que esse verbo aparece. Primeira situação: ¿Ya has ganado alguna medalla? Outra situação: nunca he escalado una montaña. E terceira situação: este ano he aprendido a nadar. Em todas essas situações, nós estamos vendo o uso do pretérito perfeito composto do indicativo, que é um tempo verbal de pretérito que existe apenas no espanhol. Em nossa língua, na língua portuguesa, nós não encontramos esse tipo de tempo pretérito. Para nós, tudo é passado, independentemente de quando isso tenha ocorrido no passado. No caso do espanhol, se usa esse pretérito perfeito composto de indicativo toda vez que nos referimos a um evento passado que mantém alguma relação com o presente. Vamos observar isso no primeiro exemplo. ¿Ya has ganado alguna medalla? Veja, a pessoa aqui pergunta se isso aconteceu alguma vez, não exatamente quando. Então aqui se refere a um acontecimento passado impreciso, que não se sabe quando ele aconteceu ou se ele está ainda acontecendo. Um outro exemplo é: nunca he escalado uma montanha. Esse evento nunca aconteceu no passado e também não aconteceu no presente, ou seja, é uma ação passada que segue no presente. E no último caso, este ano he aprendido a nadar. Nesse caso aqui, nós estamos falando de uma passagem de tempo que não terminou, que é este ano. Se eu uso esse marcador temporal este ano, eu estou aqui me referindo a uma ação que ocorre no momento em que nós nos encontramos no presente. Porque se eu uso o marcador este ano, o ano ainda não acabou. Nós ainda estamos nele, portanto, ele é ainda o nosso presente. Vamos então conhecer a formação do pretérito perfeito composto de indicativo. Formamos o pretérito perfeito composto de indicativo conjugando o verbo haber em presente de indicativo mais particípio. Então, para formar esse tempo composto, a primeira coisa que eu preciso fazer é conjugar o verbo haber no presente do indicativo. E como eu faço isso? Logo abaixo nós temos uma tabela onde mostra o verbo haber sendo conjugado no presente do indicativo. Então, conjugando esse verbo, nós temos yo, he, tu ou vos, has, ele, ella, usted, ha, nosotros, nosotras, hemos, vosotros ou vosotras, habéis, ellos, ellas, ustedes, han. Então, para conjugar um verbo no pretérito perfeito composto, a primeira coisa que eu preciso fazer é conjugar o verbo haber no presente. E ao lado dele, colocar o verbo no particípio, que, nesse caso, fica sendo o verbo principal, já que ele indica a ação. Então, aqui o verbo haber, ele exerce a função de verbo auxiliar. Vamos então ver aqui algumas situações em que eu devo utilizar o pretérito perfeito composto. Usamos o pretérito perfeito composto de indicativo para hablar de um passado reciente, ou seja, falar de algo que aconteceu no passado, mas há pouco tempo. Exemplo: en el último fin de semana he ido a la cancha con mis amigos. Então aqui me refiro a algo que aconteceu no passado, mas há pouco tempo, en el último fim de semana. Também devo usar o pretérito perfeito composto de indicativo para hablar de acontecimentos importantes en la vida de una persona. He viajado a Japão para participar de um campeonato de artes marciais. Então, toda vez que eu me refiro a algo que aconteceu no passado, mas que para a pessoa ainda é algo muito marcante, eu também devo usar esse tempo verbal.
A outra situação é hablar de fechas indefinidas, ou seja, datas imprecisas, um momento do passado que nós não especificamos quando isso aconteceu. E aí, encontrado o objetivo de minha vida, ser uma pessoa, ser uma importante bailaora. Então aqui, a pessoa está falando de algo que aconteceu no passado, mas ela não especifica quando isso aconteceu. Então, nessa situação, também devo utilizar o pretérito perfeito composto. E a última situação é quando a ação está terminada, pero el tiempo não. Ou seja, algo que já aconteceu, mas no período de tempo que ainda continua no presente. Exemplo, esta semana hemos comemorado el título de campeones de baloncesto de la ciudad. Então aqui, quando eu digo esta semana, estou me referindo a uma semana que ainda não terminou, a uma semana que ainda segue. Mas aqui eu me refiro a algo que já aconteceu nessa semana, que ainda está por finalizar. Então aqui são algumas situações em que eu devo utilizar o pretérito perfeito composto de indicativo. Como nós dissemos, para formar esse tempo, nós temos que conjugar o verbo haber no presente do indicativo e colocar do lado dele o verbo principal no particípio. Então nós vamos ver agora como é que nós formamos o particípio dos verbos. Nesse caso, vamos começar analisando os verbos regulares. A primeira situação é quando o verbo é da primeira conjugação, ou seja, ele termina em AR. Quando um verbo da primeira conjugação que termina em AR e ele é verbo regular, para formar o particípio dele, eu devo acrescentar à sua raiz a terminação ado. Exemplo, cantar, cantado, comprar, comprado. Se é um verbo da segunda conjugação terminado em ER, ou da terceira conjugação terminado em IR, o que eu devo fazer é colocar na raiz do verbo a terminação ido. Exemplo, comer, comido, partir, partido. Então, essa regra, de alteração da terminação do verbo só se aplica no caso do verbo ser regular. Se o verbo for irregular, ele vai ter sua própria forma de particípio. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de verbos irregulares na sua forma do particípio. Começando aqui com o verbo abrir. Exemplo, mi hermana todavía no ha abierto todos los regalos de la boda. Então, aqui, abierto é o particípio do verbo abrir. Verbo decir. Juana me ha dicho que estudiará periodismo. Dicho aqui nesse caso é o particípio do verbo decir. Verbo escribir. Marco ha escrito la pieza de teatro de la escuela. Então, escrito é o particípio do verbo escribir. Verbo hacer. Hemos hecho una fiesta sorpresa para mi hermano. Hecho é o particípio do verbo hacer. Verbo morir. Todavía estoy triste porque mi perro ha muerto. Muerto é o particípio do verbo morir. Verbo poner. Mamá, ¿dónde ha puesto mi vestido azul? Puesto, aqui nesse caso, é o particípio do verbo poner. Romper, que significa quebrar em espanhol. Me roto la pierna andando em monopatín. Então, roto é o particípio do verbo romper. Ver. Nunca he visto um espetáculo de ballet. Visto é o particípio do verbo ver. E volver significa voltar. Quando has vuelto de viaje? Vuelto, aqui nesse caso, é o particípio do verbo volver. Vamos então ver aqui alguns exemplos de verbos que admitem duas formas. Tanto uma forma que segue a formação do regular, do particípio regular, como também uma forma irregular, ou seja, uma forma própria de particípio. Começando aqui com o verbo aceptar. Então, o particípio do verbo aceptar pode ser aceptado,
na sua forma regular, ou acepto, em sua forma irregular. Confundir, confundido, regular, ou confuso, irregular. Despertar, despertado, regular, ou despierto, irregular. Freír, freído, regular, ou frito, irregular. Imprimir, imprimido, regular, ou impresso, irregular. Pagar, pagado, na forma regular, e pago, na forma irregular. Salvar, salvado, regular, salvo, irregular. Soltar, soltado, regular, ou suelto, irregular. Então, no caso desses verbos que nós acabamos de ver, eles admitem duas formas de construção do particípio. Então, nós podemos tanto formá-los usando as regras de formação dos particípios regulares, ou podemos empregar suas próprias formas irregulares. As duas formas estão corretas. Vamos ver agora alguns marcadores temporais, ou seja, quais são os marcadores de tempo que aparecem nas frases em que nós devemos utilizar o pretérito perfecto compuesto de indicativo. O pretérito compuesto de indicativo aparece junto a los seguintes marcadores temporales: hoy, esta mañana, esta tarde, esta noche, este año, este mes, esta semana, aún, todavía. Os dois significam ainda, sempre, nunca, jamás, ou já e agora. Então, toda vez que eu tiver numa frase qualquer um desses marcadores temporais e eu precisar usar uma forma verbal de passado, eu devo utilizar o pretérito composto de indicativo. E como nós já vimos, formamos ele conjugando o verbo haber no presente do indicativo e colocando ao lado o particípio do verbo principal. Agora, uma observação. Gramaticalmente, não devemos usar o pretérito perfecto quando há fechas definidas e terminadas. Ou seja, eu nunca devo utilizar essa forma que nós estamos usando aqui quando eu me refiro a um acontecimento passado que eu especifico quando. Ou seja, eu indico o dia, o ano, o século. Eu não devo, de acordo com a regra gramatical, utilizar essa forma em situações assim. Então, por exemplo, seria errado dizer assim: Pedro Álvares Cabral ha llegado a Brasil em 1500. Por que eu não posso dizer ha llegado? Porque quando eu uso a data 1500, eu estou usando uma data específica. Em uma situação como essa, eu não poderia usar o pretérito perfeito composto. Essa é a regra gramatical. Porém, há uma observação. Sin embargo, em alguns países de Hispanoamérica, é predominante o uso de outro passado, el passado indefinido, aunque haya um marcador temporal del passado perfeito. Ou seja, eu posso encontrar situações em que eu devendo utilizar o pretérito perfeito composto, que é o que nós estamos usando aqui, eu posso observar em situações em que eu devo usar esse tempo o uso do pretérito indefinido. Usando o exemplo que já foi dado, né? Álvares Cabral ha llegado ao Brasil em 1500. A forma correta seria Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500. Então, essa forma de passado seria chegou, é um verbo no passado, ou seja, no pretérito indefinido, que eu devo usar apenas quando eu defino a data em que algo aconteceu no passado. Mas, nos países da América Latina, ou seja, Argentina, Chile, Uruguai, eles usam a mesma forma de passado, independentemente de que tipo de passado se refere, ou seja, se refere a um passado que aconteceu há pouco tempo ou há muito tempo, um passado que tenha ou não relação com o presente. Então, nesses países, é comum usar apenas uma forma de pretérito, como nós usamos aqui no Brasil. Mas a língua espanhola
determina que, quando nós nos referimos a um passado, um evento passado que aconteceu e que tem alguma relação com o presente, o correto é usar o pretérito perfeito composto de indicativo, e foi essa forma que nós acabamos de ver nessa videoaula. Então esse é o conteúdo dessa semana, pretérito perfeito composto. Como atividade, vocês devem responder o exercício da página 73 do livro Espanhol Único sobre esse assunto. A data de entrega dessa atividade é 8 de março de 2021. E caso vocês queiram me procurar para esclarecer alguma dúvida sobre esse assunto, vocês têm a data 4 de março de 2021, às 3 horas, para entrar em contato comigo, para tirar suas dúvidas, para esclarecer qualquer ponto. Esse contato deve ser feito por meio do meu número pessoal do WhatsApp. Então, pessoal, esse é o nosso conteúdo dessa semana. Eu espero que tudo tenha ficado claro. No caso de vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo na data e horário estabelecido. Até a próxima.